A mais um Polígrafo SIC. Começamos com os reformados e para confirmar se o bónus extra de outubro vai fazer com que, no final do ano, os reformados com uma pensão de 509 euros recebam mais do que quem tem uma reforma de 510 euros. Neste texto sobre perversidades, ficamos pelas linhas que fazem as contas ao bónus extra que o Estado vai dar em outubro aos pensionistas. E ficamos pelas contas nos dois grupos que vão receber mais porque têm pensões mais baixas, separadas por volta dos 509 euros. E com estes valores são apresentados os cenários para dois pensionistas. Sem bónus, quem recebe todos os meses mais do Estado, o pensionista B, teria um valor somado de pensões no final do ano mais elevado. Com o bónus, deixa de ser assim e quem recebe mais €1 por mês, escreve-se, passa a receber menos na soma do final do ano das pensões com o bónus. Os cenários estão corretos, como confirma o Instituto da Segurança Social, até porque o bónus quer compensar a perda de poder de compra dos pensionistas, compensando quem recebe menos todos os meses. Avaliação Polígrafo SIC, verdadeiro. Bónus extra de outubro vai fazer, no balanço do ano, somadas pensões e bónus, um reformado com pensão de 509 euros, somar mais dinheiro entregue pelo Estado do que quem recebe mensalmente 510 euros. E passamos ao preço dos combustíveis. Luís Montenegro criticou há 2 anos a subida do imposto sobre combustíveis, mas é ou não verdade que o atual governo tem aumentado sucessivamente a taxa de carbono, fazendo subir os preços? Quem anda na estrada sente na carteira o peso das constantes mudanças no preço dos combustíveis. Tem sido muito elevado o custo. Eu já não olho para o preço. É o costume. Uma semana aumenta, uma semana diminui, mas aumenta mais do que diminui sempre. Há 2 anos, perante subidas recorde, o governo de Costa suspendeu o aumento da taxa de carbono e reduziu o imposto sobre os combustíveis, o chamado ISP. Mas, meses depois, assim que o preço dos combustíveis baixou, começou a aumentar gradualmente o imposto. Na altura, Luís Montenegro estava na oposição e depressa veio contestar. O governo do Partido Socialista, uma das primeiras medidas que tomou foi aumentar o ISP. Uma medida injusta, uma medida que atinge todos por igual. Os sucessivos aumentos do imposto sobre os produtos petrolíferos têm um duplo efeito fiscal. É esse imposto que sobe e é o IVA que sobe sobre o preço que inclui esse imposto. Isto em 2022, entretanto, Montenegro passou para o poder e desde então já aumentou 3 vezes a taxa de carbono, uma em agosto e 2 em setembro. No final de contas, os consumidores pagam mais na hora de abastecer porque sobe o ISP e sobe também o IVA. Verdadeiro mas é a avaliação Polígrafo SIC. É verdade que há 2 anos Montenegro criticou a subida do imposto sobre os combustíveis e fê-lo agora por 3 semanas consecutivas, embora de forma indireta, através da taxa de carbono, que está integrada no ISP. E agora vamos à chamada Guerra dos Tachos. Mais de 26 mil. Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, diz que o Estado atingiu recorde de cargos diretivos e políticos e de assessores. Temos um Estado obeso que falha no essencial. E no essencial, o deputado aponta o dedo a empresas do Estado e ao Estado dos políticos. Hoje temos um recorde de cargos diretivos e políticos e também de assessores. Quantos? Mais de 26 mil, um aumento de 40% em 10 anos e o povo é que paga. Dito assim, vamos ao que está escrito nos números oficiais. No final de junho deste ano, estavam a trabalhar na máquina estatal 26.122 pessoas em regime de comissão de serviço, cargo político ao mandato. O valor mais alto desde dezembro de 2011, como mostra o gráfico da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Há 10 anos, os números são claros. O aumento é de 42,3%. Um aumento de 40% em 10 anos. Avaliação Polígrafo SIC,
verdadeiro mas. É verdade que a máquina do Estado aumentou em 42% o número de pessoas com vínculo de comissão de serviço, cargo político ou mandato, mas não são todos puxados pela máquina político-partidária. Nestes 26 mil estão, por exemplo, os diretores de escola e os diretores de serviço hospitalar. E terminado o verão, vamos saber se é verdade que as câmaras municipais gastaram quase 4 milhões de euros em concertos e espetáculos. Rui Veloso foi um dos cabeças de cartaz da Feira de São Bernardo, em Alcobaça. A Câmara contratou ainda Slow J, Richie Campbell, Bárbara Tinoco, José Cid e Pedro Abrunhosa. Pagou uma fatura de 214.800 euros, mais IVA. É o contrato mais caro dos quase 300 feitos no verão. Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava, já nem era feminista. Tinhas ciúmes das canções e eu lançada aos leões, para ti nem era artista. Bárbara Tinoco e Plutónio fizeram a Câmara de Gondomar desembolsar 66.500 euros, mais IVA. Atuaram no Festival da Juventude em julho. A autarquia liderada por Marco Martins aparece uma vez mais com o terceiro contrato mais caro. Os Expensive Soul subiram ao palco das festas em honra de São Bento das Peras e São Cristóvão. A Câmara pagou mais 50.500 euros, além do IVA. Eu não sei o que é que dá. Continuamos pelo norte e vamos até ali perto, Matosinhos. Os Dama atuaram na Praia da Memória. A Câmara pagou 50.386 euros, mais IVA. A fechar este top 5, Pedro Abrunhosa, juntamente com Neni e Drenchill, levaram milhares às festas do Conselho em Faf. A Câmara teve de pagar 45.000 euros, mais IVA. Só nestes 5 contratos foram gastos 427.186 euros. Uma fatia muito pequena se compararmos o bolo total. De 20 de junho até 21 de setembro, ou seja, no verão, foram feitos 256 contratos relacionados com concertos, o que corresponde a um total de 3,8 milhões de euros. Logo, é verdade que as autarquias gastaram perto de 4 milhões de euros com concertos e espetáculos de verão, sendo que os 5 contratos mais caros correspondem a quase 500 mil euros. Muito obrigado. E a seguir falamos deste vídeo. André Ventura diz que é mais um exemplo da violência nas escolas em Portugal. Será mesmo assim? A denúncia já não é nova, mas voltou a circular nas redes sociais. É verdade que os navios elétricos da Transtejo estão a ser carregados por geradores a gasóleo? Foi em novembro do ano passado que o primeiro-ministro saltou da costa do Tejo para um navio anunciado como revolucionário. E Portugal, disse António Costa, tem aqui boas condições para cumprir as suas metas ambientais. O dia foi de festa, mas a polémica também entrou a bordo porque as baterias não foram incluídas na compra dos navios elétricos. Agora, em setembro de 2024, volta a circular esta imagem onde o PCP denunciou que os navios elétricos eram carregados por geradores a gasóleo. Os postos de carregamento que foram contratados ainda não foram todos instalados. Uma situação mostrada pela SIC em julho, com a Transtejo só Fusa a garantir que o segundo posto de abastecimento deveria estar pronto em setembro. O mês de setembro chega ao fim, os geradores a gasóleo continuam a carregar navios elétricos e chega um novo prazo prometido pela empresa. Os geradores serão retirados até ao final da primeira semana de outubro. Avaliação Polígrafo SIC verdadeiro. Navios elétricos da empresa Transtejo Soflusa, que garante a ligação entre as duas margens do Tejo na Grande Lisboa,
continuam a ser carregados por geradores a gasóleo. E agora peço-lhe atenção para este vídeo que está a ser partilhado por André Ventura. Verificamos se mostra como alega o líder do Chega a violência que reina nas escolas em Portugal. Este vídeo, sem som original, levou André Ventura a escrever: esta é a violência que reina nas escolas, fruto da impunidade. Um exemplo para o líder do Chega que Portugal precisa de salvação. Este vídeo não retrata uma situação que se passou numa sala de aulas em Portugal. É um exemplo de violência numa sala de aulas no Brasil e tem 5 anos, como foi noticiado em junho de 2019 num site da Globo. Alunos atiraram livros contra uma professora e várias mesas e cadeiras foram atiradas ao chão. André Ventura partilhou este vídeo como retratando violência numa escola portuguesa, mas não retrata, porque é um vídeo feito numa escola do Brasil. E vamos a outra publicação que surgiu nas redes sociais. Será que o Hospital das Forças Armadas recebeu corpos de soldados portugueses mortos numa emboscada na República Centro-Africana? Sem dados, sem imagens. No Facebook, lança-se a suspeita com base num caso próximo. Ao Hospital das Forças Armadas, pela calada da noite, chegaram corpos de soldados portugueses que caíram numa emboscada na República Centro-Africana. Souberam de alguma coisa? Soube eu, através de um conhecimento lá dentro. Recebeu o corpo do melhor amigo e colega militar. A denúncia diz que são homens como estes que estão numa missão das Nações Unidas a lutar para a segurança e estabilidade do país. Mas não há qualquer registro de uma emboscada na República Centro-Africana que tenha atingido soldados portugueses. E isso é confirmado ao Polígrafo-SIC pelo Ministério da Defesa. A 15ª Força Nacional destacada, atualmente na República Centro-Africana, não sofreu qualquer emboscada. Falso é a avaliação Polígrafo-SIC. O Hospital das Forças Armadas não recebeu corpos de soldados portugueses mortos numa emboscada na República Centro-Africana, como foi dito nas redes sociais. E sobre os incêndios, Pedro Nuno Santos, líder do PS, lembrou alguns números. Segundo Pedro Nuno Santos, antes de 2017, 80% da despesa era para o combate e apenas 20% para a prevenção. Verificamos. O tema dos incêndios é muito mais do que um tema de polícia. É um tema de prevenção, de combate. E no combate político, depois das chamas, o líder do PS chama aos dias de hoje o que foi feito quando o PS estava no governo. No passado, antes de 2017, 80% da despesa no que diz respeito aos fogos era para o combate, apenas 20% para a prevenção. Não se reduziu o investimento no combate, aumentou-se, mas alterou-se esta relação porque aumentou muito o investimento na prevenção. As contas certas estão no relatório do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. No ano passado, a Ação Nacional teve atribuídos 483 milhões de euros. A prevenção ficou com 262 milhões e o combate com 221, ou seja, 54% do dinheiro foi para a prevenção. Na comparação com 2017, a diferença é significativa. No ano dos incêndios mortais e devastadores de junho e outubro, os valores estimados mostram que 80% do dinheiro foi gasto no combate às chamas, enquanto a prevenção levou com os restantes 20%. De forma global, de 2017 até 2022, o investimento foi aumentando, mas foi reduzido no ano passado. E desde 2021 que é investido mais dinheiro na prevenção do que no combate aos incêndios. Avaliação Polígrafo-SIC verdadeiro. Desde 2017 alterou-se a relação entre o dinheiro investido na prevenção dos incêndios e o dinheiro gasto no combate. Antes de 2017, 80% da despesa era para o combate. Agora, a fatia maior vai para a prevenção.
E mais à frente falamos de radares como este, alegadamente está escondido. Será legal fazê-lo? E nos últimos dias, vários utilizadores das redes sociais estão a partilhar esta publicação, que basicamente tenta proibir a Meta de utilizar fotografias pessoais para treinar a inteligência artificial. Mas será que esta publicação impede alguma coisa? Um advogado aconselhou-nos a publicar isto. Esta imagem com um texto em inglês multiplicou-se por todo o mundo. Eu não dou permissão à Meta ou qualquer outra pessoa para utilizar qualquer um dos meus dados pessoais, informações de perfil ou fotos para treinar a inteligência artificial. Estas palavras querem impedir a Meta, a empresa que detém o Facebook e o Instagram, de utilizar os dados de cada utilizador para treinar ferramentas de inteligência artificial. Se não publicar pelo menos uma vez, aconselha-se, a empresa vai assumir que o utilizador concorda com a utilização das suas fotos e informações. Este aviso não tem qualquer tipo de validade legal nem efeito nas políticas de dados. A única forma é ter a conta como privada para não ter os dados em treinos de modelos de inteligência artificial. E no Facebook, por exemplo, deve preencher este formulário para certificar que não quer a utilização de informações na inteligência artificial da Meta. E é obrigado pela empresa a explicar de que forma o processo afeta cada utilizador. Avaliação Polígrafo SIC, pimenta na língua. A partilha desta imagem não impede a empresa que detém o Facebook e o Instagram de utilizar as suas fotografias para treinar a inteligência artificial. Agora, para quem anda na estrada, cuidado com o excesso de velocidade, mas hoje queremos perceber se esconder os radares móveis é ilegal. Este utilizador não escondeu a indignação ao descobrir este radar escondido, mas que nem assim lhe escapou. Escreve que foi instalado em Santa Maria da Feira, Aveiro, em frente ao Nova Cruz Hotel, e questiona: será legal? Primeiro, há radares fixos, como este, e como o nome indica, estão geralmente montados em estruturas próprias e estão sempre sinalizados. Por outro lado, os radares móveis nem sempre estão no mesmo local. Podem estar em tripés ou dentro de um carro da polícia, por exemplo. Mas vamos ao que diz a lei. Está escrito que as estradas e outros locais onde estejam ou venham a ser instalados meios de vigilância eletrónica fixos por parte das forças de segurança são assinalados com a informação apenas da sua existência. No caso dos radares móveis, não há uma lei específica, mas na página oficial da PSP estão os locais onde todos os meses as autoridades instalam radares que não são fixos. A lista costuma também ser divulgada por vários órgãos de comunicação social. Logo, falso é a avaliação Polígrafo SIC. É legal os radares móveis estarem escondidos e sem sinalização. E falamos agora de restaurantes, mais concretamente de quem reserva mesas e depois não aparece. Será que os restaurantes podem cobrar um sinal e não devolver o dinheiro em caso de falha do cliente? Fazer uma reserva num restaurante para um jantar, por exemplo, é uma prática que começa a ter regras novas. Os restaurantes só aceitam a reserva se o cliente pagar um sinal para reservar a mesa. É uma cobrança que já é considerada habitual nos hotéis ou em eventos. Como recorda a DECO Proteste, é na prática uma compensação financeira, repondo, pelo menos parcialmente, o rendimento que o restaurante poderia ter tido. Compensação prevista no Código Civil, porque a reserva é uma espécie de contrato de promessa de compra e venda. A lei determina que quem paga o sinal, se não cumprir, fica sem o dinheiro adiantado. E acrescenta que, se o incumprimento partir do restaurante, o cliente pode exigir o dobro do sinal pago. Avaliação Polígrafo SIC, verdadeiro. Os restaurantes podem cobrar um sinal por uma reserva e não devolver o dinheiro se o cliente não comparecer.
E ainda no capítulo da defesa do consumidor recebemos a seguinte denúncia. O mesmo frasco deste molho pesto custa cerca de 1,5 € a mais em Portugal do que na Alemanha. Vamos perceber. O alerta veio de um utilizador. O mesmo produto a preços diferentes em 2 supermercados, em Lisboa e em Frankfurt. Por cá custa 4,99 €, na Alemanha 3,49 €. O preço de venda ao público confirma-se em ambos os casos, sendo que há promoções que provocam uma descida do preço. A taxa de IVA pode explicar o caso. Em Portugal é de 23% e na Alemanha é de 19%, sendo que 10% para os 7% para ingredientes destinados à preparação de alimentos, como é o caso deste molho. Além disso, há custos logísticos. Ao Polígrafo SIC, o Continente diz que o preço de venda ao público de cada produto reflete o preço de custo do mesmo, praticado pelo respectivo fornecedor, assim como todos os custos inerentes à sua distribuição, como seja o custo logístico. Verdadeiro mas é a avaliação Polígrafo SIC. Este frasco de molho pesto tem 2 preços diferentes, em Portugal e na Alemanha. Em Lisboa custa 4,99 € e em Frankfurt 3,49 €, mas a taxa de IVA é diferente nos 2 países, além dos custos logísticos que provocam também alterações no preço final. E o Polígrafo SIC fica por aqui. Já sabe que pode encontrar mais conteúdos no site do Jornal Polígrafo. Nós voltamos, como sempre, para a semana. Até lá, escolha os factos.